Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal que foi feito para você que gosta de direito de família, que tem dúvidas, que quer aprender, que gosta de acumular conhecimento. Você que está chegando agora, este é o primeiro vídeo aqui do nosso canal. Deixa seu like, seu comentário, se inscreve neste canal e compartilha com os seus amigos. Bom, eu separei as 10 perguntas que vocês mais me fazem nas minhas redes sociais. Tanto no Instagram, tanto no TikTok, no meu direct, é sempre as mesmas perguntas. Bom, eu separei essas 10 perguntas para vocês e vamos lá. A primeira pergunta que eu gostaria de responder para vocês é: quando o pai fica desempregado, ele pode deixar de pagar a pensão alimentícia? Isso é um tema que vai divergir de muitas opiniões pessoais. Eu já até respondi, mas de uma forma curta, e choveu comentários, muitos homens revoltados lá nos comentários, mas a gente perdoa vocês, tá? Gente, olha só. Quando o pai fica desempregado, ele não pode deixar de pagar a pensão alimentícia. O que ele pode fazer é entrar com uma ação para que o valor da pensão seja reajustado durante o período em que ele está desempregado. Geralmente, em alguns acordos mais bem elaborados, existe essa cláusula. A partir do momento que o pai fica desempregado até que ele consiga um outro trabalho, ele vai pagar um percentual X do período em que ele está desempregado. A partir do momento que ele voltar a trabalhar, ele volta a pagar o percentual Y. Geralmente tem nos acordos, mas você, pai, se você ficou desempregado, procure regularizar sua situação, mas não deixe de hipótese alguma pagar a pensão alimentícia, porque isso pode gerar uma ação de execução contra você e as coisas complicarem para o seu lado, tá bom? Vamos à nossa segunda pergunta, que é: posso impedir o pai de ver o filho por conta da pensão em atraso? Isso acontece muito. Geralmente o pai que está com a pensão atrasada vai visitar a criança, chega na hora, a mãe impede, diz: olha, você está com a pensão atrasada e por conta disso eu não vou deixar você ver o seu filho. Olha só, o que acontece? Eu sei, gente, que é muito ruim quando o pai atrasa a pensão alimentícia, gera um desequilíbrio enorme para as finanças e um transtorno muito grande. Mas você, mãe, ou você, pai, que detém a guarda do seu filho, se ficar com a pensão em atraso, você não pode impedir de forma e hipótese alguma que o pai tenha acesso ao seu filho. Se você impede um pai de visitar o seu filho por conta da pensão em atraso, você está cometendo alienação parental. E isso é muito sério. Você pode até perder a guarda do seu filho por conta dessa atitude que você está tomando. Se o pai está com a pensão em atraso, o que você tem que fazer não é restringi-lo de ver seu filho. O que você tem que fazer é ingressar com uma ação para cobrar aqueles valores que estão em atrasos. Mas você não pode nunca usar o seu filho para impedir, né, o pai de ver o seu filho e usar o seu filho para fazer com que o pai pague a pensão, tá? Tome muito cuidado, que você pode estar cometendo um crime de alienação parental ao impedir o pai de visitar o seu filho em caso de inadimplemento com relação às suas obrigações à pensão alimentícia. Vamos à nossa terceira pergunta, que é: o pai pode pedir a prestação de contas para a mãe? O pai está pagando a pensão alimentícia. Ele pode pedir à mãe a prestação de contas? Bom, partindo dele mesmo, ele não pode. O que ele pode fazer é, na justiça, cobrar que esses valores sejam prestados contas a ele. Olha só, eu pago um valor tal de pensão alimentícia, mas eu quero saber com o que a mãe está gastando esses valores. Ele pode sim pedir em juízo que você passe esse relatório para ele, essa prestação de contas para ele. Mas eu acredito que não precisa chegar a esse ponto de recorrer ao judiciário para que você preste contas para o pai com relação aos valores que você recebe. Você pode, partindo de você mesmo, passar para o pai mensalmente um relatório daquilo que você está gastando com o seu filho. Eu acredito que o pai vai se sentir muito mais seguro ao pagar a pensão e você também vai ter transparência ao estar passando para o pai toda a relação desses valores. É claro, tem mães que não concordam, mas acredito que é algo benéfico para ambos os lados, tá bom? E vai evitar muitos problemas também. E claro, gente, a clareza e a transparência vale e é muito bem aceita em todas as áreas das nossas vidas. E por que não mediante ao pagamento da pensão alimentícia, não é verdade?
eu acho que o pai ele ficaria muito mais seguro com esse tipo de transparência. Mas caso você se negue a prestar contas a ele, ele pode pedir em juízo sim, e o juiz pode deferir a seu favor e aí você ter que prestar contas a ele, tá bom? Bom, vamos à nossa quarta pergunta aqui, que é: os avós que são responsáveis pelo pagamento da pensão alimentícia, se eles atrasarem a pensão, eles podem ser presos pelo atraso da pensão alimentícia? É um tema, talvez você nunca tenha pensado nisso, né? Você que recebe pensão dos avós. Se os avós atrasarem a pensão, você pode pedir a prisão deles? Olha só, o rito da prisão, o rito do pedido de prisão, somente pelo pai ou pela mãe. No caso dos avós, você só pode pedir pelo rito da penhora dos bens. Eu vou abrir um parênteses aqui para explicar para vocês. Existem dois tipos de execução de alimentos. O primeiro rito de execução de alimentos é o rito da penhora. Nele, você pode cobrar todos os meses e até anos de valores que foram pagos de forma irregulares, que eu vou falar disso lá na frente, e de valores em atrasos, pelo rito da penhora. No rito da penhora, o pai não tem que pagar tudo de uma vez só. No rito da penhora, o pai pode parcelar esse valor, mas ele tem que ser pago. É claro, se ele não pagar, ele vai sofrer algumas sanções cíveis. No rito da prisão civil, que é quando você pede a prisão para o pai que está devendo a pensão, você só pode cobrar até 3 meses. Ah, eu tenho que esperar dar 3 meses? Não, a partir do primeiro mês você já pode fazer o pedido da prisão por conta do seu inadimplemento. Mas o máximo que você pode pagar, que você pode exigir, né, para ele pagar, é até 3 meses, beleza? Então fica aí essa diferença. Então no caso dos avós, por mais que eles devam 1 mês ou 10, você só pode pedir pelo rito da penhora. No rito da prisão é somente para os pais. Beleza, galera? Vamos lá, nossa quinta pergunta, que é: posso cobrar, além do percentual, gastos que eu tenho com meu filho, por exemplo, com médicos ou com materiais escolares? Essa talvez seja uma das perguntas que eu mais recebo nos comentários e no meu direct. Inclusive, quem me manda direct, eu respondo. A menos quando você me manda direct compartilhando alguma coisa ou falando besteira, mas sempre que me mandam alguma pergunta no direct, eu tento responder com o máximo de detalhes e diligência para todos vocês, tá bom? Quando você recebe um valor de pensão alimentícia, sendo de 30%, 40% do salário mínimo, esse valor que você está recebendo é para estes gastos. Gastos com medicação, gastos com materiais escolares, com roupas, com atividades, né, a mais que o seu filho possa fazer, como futebol, luta, natação. Então, geralmente a pensão alimentícia são para o pagamento dessas atividades, desses gastos do seu filho. Mas é aquilo, você precisa ter um acordo bem elaborado. Se no acordo for mensurado ou tiver uma cláusula que houver a obrigação, por exemplo, tem lá uma cláusula de que além dos 30% que o pai paga ou 40% que o pai paga, ele tem que colaborar em gastos adicionais de medicamentos, de gastos odontológicos, de materiais escolares. Aí o pai sim tem que pagar. Mas se não tiver um acordo, o pai não tem a obrigação de pagar. O que deve ser feito quando não tem um acordo e o seu filho, por exemplo, fica doente e precisa fazer um tratamento e você não consegue bancar esse tratamento sozinho? E se o pai ajudasse com parte desse tratamento, seria muito bom. O que você tem que fazer? Você pode entrar na justiça novamente, pedir uma ação revisional de alimentos e informar a necessidade do seu filho com aquilo ali e pedir uma ajuda adicional ao pai. Então, gente, olha só, tudo conversado, você consegue chegar a um consenso, você consegue chegar a um acordo, tá bom? Mas você não pode, por você mesmo, exigir que o pai cumpra com metade daquele gasto que você está tendo, se não existe um acordo com uma cláusula que diga especificamente aquilo ali. Beleza? Vamos à nossa próxima pergunta. Se meu filho fica doente e precisa... Tá, vamos à próxima pergunta. O pai paga menos do que foi acordado no processo. O que eu faço? Gente, isso acontece muito. Muito, vocês não têm noção. Às vezes o pai... Ele ficou acordado no processo por decisão judicial que ele tem que pagar 40% da pensão
alimentícia, né? 40% do salário mínimo a caráter de pensão alimentícia. E ele paga 10%, ele paga 15%. Se ele paga um valor inferior, o que é que você pode fazer? Ingressar com uma ação de execução, que vai ser feito o balanço de todos os valores retroativos que ele pagou, né? E vai ser cobrado toda essa diferença. Claro, vai ser atualizado, ele vai pagar com juros, enfim. Você vai poder atualizar todos esses valores. Mas lembram no que eu disse dos dois tipos de execução, tanto o rito da penhora como o rito da prisão? No rito da penhora, você vai poder cobrar todos os valores anteriores que ele está pagando errado. Aí ele vai chegar a um acordo com você para poder pagar essa diferença. No rito da prisão, você só vai poder cobrar a diferença dos últimos 3 meses. Aí ou ele paga ou ele vai preso, tá bom? Vamos lá, a nossa 8ª pergunta. A gestante tem direito de receber pensão? Você conheceu um rapaz, mas você não é casada com ele, vocês só namoram, ou vocês ficaram, ou tiveram assim um relacionamento breve na balada, ou enfim, você ficou grávida de um rapaz e você não é casada com ele. Você pode cobrar a pensão alimentícia. Nesses casos, não é pensão alimentícia que se diz, são chamados de alimentos gravídicos. Bom, a resposta é sim. A mulher, quando está grávida, ela pode cobrar pensão. A título de que, se o bebê ainda não nasceu? Você deve estar se perguntando. Bom, quando a mulher está grávida, ela pode cobrar a pensão para que ela possa nutrir de forma saudável e fazer todos os procedimentos que são necessários para a sua boa gestação durante a sua gravidez. Às vezes a mulher grávida ela precisa repor vitaminas em seu corpo e essas vitaminas são caras. Ela precisa fazer exames e geralmente o SUS não atende em tempo hábil esses exames. E ela precisa fazer em particular, até mesmo o parto, né? Se for de cesárea, anestesia. Então, enfim, existe um gasto muito grande quando uma mulher está grávida. E o pai da criança, ele pode sim ter que pagar a pensão. Basta a mulher ingressar com uma ação para cobrar esses valores, tá bom? Ah, mas e se depois que o bebê nascer fizer o DNA e o pai descobrir que o filho não é dele, mas ele pagou todos aqueles valores? Isso aí vai ser pauta para um outro vídeo, tá bom? Mas se você quiser saber disso, comenta aqui que eu vou gravar um outro vídeo. Então, galera, a mulher pode sim receber pensão já desde que ela está gravidinha, tá bom? Vamos para a nossa 9ª pergunta. O marido pode ter que pagar pensão para sua ex-mulher? Eita, já pensou? Muita gente vai pensar 2 vezes agora antes de se divorciar, hein? Vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de hipótese em que o marido tem que pagar a pensão para sua mulher. Suponhamos que você conheceu o seu esposo, contraíram núpcias, se casaram e você abriu mão de toda a sua vida profissional para cuidar da casa, para cuidar dos filhos, para cuidar do seu casamento, para exercer a função de mãe do lar, dona de casa. Você deixa de exercer suas atividades laborais, do seu trabalho, para você ser dona de casa. E o tempo passa, você cuida dos filhos, só que chega uma certa altura do campeonato que vocês se divorciam. Por qualquer outro motivo, vocês são livres, chegam a um divórcio. Só que agora, o marido que durante todo esse tempo trabalhou, está inserido no mercado de trabalho, a vida dele vai seguir. Mas e a sua, que ficou parado durante todo esse tempo? Se você teve alguma formação, seu conhecimento vai estar defasado. Se você não conseguiu estudar porque estava cuidando da casa, e agora você não tem qualificação nenhuma para trabalhar. Complicado, né? Pois é, nestes casos, o marido pode sim ter que pagar uma pensão alimentícia para sua mulher. Mas não é para sempre, é em caráter transitório. É por um período, até que esta mulher conclua um curso técnico profissionalizante, ou que ela se atualize em sua área, ou até que ela se organize a sua vida. Então, até que ela se resolva, durante um período em que o juiz determinar, ela vai poder receber pensão do ex-marido. Por isso, mulheres, ficam espertas, porque tem muita mulher que sofre depois que se separa porque não sabe disso. Portanto, procure um advogado e ingresse com esse pedido também. Vamos chegar à nossa última pergunta, que é: o pai esconde quanto ganha de verdade para poder pagar um valor inferior
ao que ele paga realmente, que ele deveria pagar de verdade, né, da pensão alimentícia dele. Tem como descobrir? Tem. O que deve ser feito? Você vai procurar o seu advogado para que o seu advogado possa fazer um pedido para que o sistema judiciário possa investigar quanto que ele ganha de verdade. Porque hoje no judiciário existem ferramentas específicas para poder descobrir de verdade quanto esse homem ganha, quais as transações que acontecem na conta bancária dele, enfim, para saber de verdade quanto ele ganha, para ir cobrar o valor correto da pensão alimentícia. Infelizmente, tem muitos pais que escondem quanto ganham de verdade para poder pagar um valor irrisório. Geralmente, esse tipo de comportamento são de homens ignorantes, que acham que pensão alimentícia é para mulher. Mas não, a pensão é para o filho. Claro, pode ser para a mulher se vocês se separaram, mas eu estou dizendo em casos específicos para o filho. Gente, é muito triste quando você vê que um pai ele tem coragem de mentir enquanto ele ganha para poder tirar do seu filho, não é verdade? É muito triste a situação. Mas o sistema judiciário brasileiro tem ferramentas competentes para descobrir quanto ele ganha. Bom, galera, essas foram as principais perguntas que vocês me enviam. Você tem alguma dúvida? Você tem alguma pergunta? Comenta aqui e não deixe de me seguir nas minhas redes sociais, tá bom? Segue lá nas minhas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com os seus amigos, deixa seu like, se inscreve no canal, porque quando esse canal começar a crescer, ou pelo menos que ele for monetizado, eu vou estar fazendo sorteio de muitos produtos aqui para vocês, de livros, de cursos, que olha só, vai ficar muito bacana, tá bom? Então, ajude no crescimento desse canal, porque eu tenho certeza que você vai se divertir muito aqui e além de aprender muito sobre direito. Bom, um beijo no seu coração, muito obrigado e um forte abraço a todos.